Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Aberta Online, e no vídeo de hoje, vamos responder a um quiz bíblico, com 25 perguntas de nível fácil, médio e difícil. Vamos testar os seus conhecimentos, e ver se você realmente conhece a Bíblia Sagrada? Já vai anotando quantas perguntas você consegue acertar, e no final do vídeo deixe nos comentários. Mas antes, se inscreva no nosso canal, e deixe o seu like para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas, assim, você estará nos ajudando na nossa missão de divulgar a Palavra de Deus. Vamos para o quiz. Pergunta 1. Qual das seguintes mulheres foi rainha? Alternativa A. Ruth. Alternativa B. Débora. Alternativa C. Raabe. Alternativa D. Esther. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Esther. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher, ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele colocou nela uma coroa real e tornou-a rainha em lugar de Vaste. Esther capítulo 2 versículo 17. Pergunta 2. De quem Isabel, mãe de João Batista, era descendente? Alternativa A. Benjamim. Alternativa B. Arão. Alternativa C. Davi. Alternativa D. Josué. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Arão. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Lucas capítulo 1 versículo 5. Pergunta 3. Quantos soldados Saul colocou sobre o comando de Davi? Alternativa A. 1.000 soldados. Alternativa B. 2.000 soldados. Alternativa C. 3.000 soldados. Alternativa D. 4.000 soldados. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. 1.000 soldados. Então afastou Davi de sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1.000 soldados, que Davi conduzia em suas campanhas. 1 Samuel capítulo 18 versículo 13. Pergunta 4. Qual era a cidade dos irmãos Marta, Maria e Lázaro? Alternativa A. Belém. Alternativa B. Damasco. Alternativa C. Betânia. Alternativa D. Nazaré. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Betânia. Ora, estava enfermo um homem chamado Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. João capítulo 11 versículo 1. Pergunta 5. Qual discípulo estava sentado na coletoria quando foi chamado por Jesus para o seguir? Alternativa A. Tomé. Alternativa B. Tiago. Alternativa C. André. Alternativa D. Mateus. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Mateus. Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: Siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Mateus capítulo 9 versículo 9. Pergunta 6. Quando Paulo e Barnabé se separaram, para onde Paulo e Silas foram? Alternativa A. Chipre e Roma. Alternativa B. Creta e Rhodes. Alternativa C. Síria e Cilícia. Alternativa D. Esmirna e Pérgamo. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Síria e Cilícia. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou, então, pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Atos capítulo 15 versículo 40 e 41. Pergunta 7. Quantos anos tinha Moisés quando morreu, de acordo com o livro de Deuteronômio? Alternativa A. 90 anos. Alternativa B.
120 anos. Alternativa C. 140 anos. Alternativa D. 155 anos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. 120 anos. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu, todavia, nem os seus olhos nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Deuteronômio capítulo 34 versículo 7. Antes da próxima pergunta eu gostaria de saber, está gostando desse quiz? Então já deixa o seu like pro YouTube divulgar esse vídeo para mais pessoas. Pergunta 8. Qual o nome das duas pessoas citadas na Bíblia que andaram sobre as águas? Alternativa A. Jesus e Pedro. Alternativa B. Jesus e Moisés. Alternativa C. Jesus e André. Alternativa D. Jesus e Elias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Jesus e Pedro. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mateus capítulo 14 versículo 29. Pergunta 9. Qual o nome do local aonde Jesus atracou o barco juntamente com os seus discípulos logo após andar sobre as águas? Alternativa A. Canata. Alternativa B. Genezaré. Alternativa C. Sarefá. Alternativa D. Rafana. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Genezaré. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Mateus capítulo 14 versículo 34. Pergunta 10. Qual o nome do bisavô de Davi? Alternativa A. Obed. Alternativa B. Naasson. Alternativa C. Jessé. Alternativa D. Boaz. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Boaz. Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Rute capítulo 4 versículo 21 e 22. Pergunta 11. Qual o nome do rei que roubou os escudos de ouro feitos por Salomão? Alternativa A. Jeroboão. Alternativa B. Jefté. Alternativa C. Sisaque. Alternativa D. Baasa. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Sisaque. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Levou embora todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. 1 Reis capítulo 14 versículo 25 e 26. Pergunta 12. O que o cavaleiro branco do Apocalipse carregava com ele? Alternativa A. Um arco. Alternativa B. Uma lança. Alternativa C. Uma espada. Alternativa D. Uma balança. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Um arco. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dada uma coroa, ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Apocalipse capítulo 6 versículo 2. Pergunta 13. Quais os nomes das duas esposas de Eucana? Alternativa A. Ana e Abigail. Alternativa B. Sara e Penina. Alternativa C. Abigail e Sara. Alternativa D. Ana e Penina. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Ana e Penina. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha.
1 Samuel capítulo 1 versículo 1 e 2. Pergunta 14. Em qual terra Jó vivia? Alternativa A. Ur dos Caldeus. Alternativa B. Uz. Alternativa C. Canaã. Alternativa D. Betel. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Uz. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó, era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Jó capítulo 1 versículo 1. Antes da próxima pergunta, eu gostaria de saber, você gosta de ler e estudar a palavra de Deus, mas ainda não tem uma Bíblia de estudos? Então, clique no link no primeiro comentário fixado desse vídeo, ou aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code, e escolha a melhor Bíblia de estudos para você. Pergunta 15. Quem profetizou a queda de Tiro? Alternativa A. Daniel. Alternativa B. Isaías. Alternativa C. Ezequiel. Alternativa D. Jeremias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Ezequiel. Elas destruirão os muros de Tiro e derrubarão suas torres, eu espalharei o seu entulho e farei dela uma rocha nua, fora, no mar, ela se tornará um local propício para estender redes de pesca, pois eu falei, palavra do soberano, o Senhor, ela se tornará despojo para as nações. Ezequiel capítulo 26 versículo 4 e 5. Pergunta 16. Quem batizou o eunuco da rainha Candace? Alternativa A. Filipe. Alternativa B. Elias. Alternativa C. Isaías. Alternativa D. Pedro. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Filipe. Disse Filipe, você pode, se crê de todo o coração, o eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, assim, deu ordem para parar a carruagem, então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Atos capítulo 8 versículo 37 e 38. Pergunta 17. Qual desses não era filho de Ruben? Alternativa A. Enoque. Alternativa B. Palu. Alternativa C. Esrom. Alternativa D. Zoar. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Zoar. Estes foram os chefes das famílias israelitas, os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Esses foram os clãs de Ruben. Êxodo capítulo 6 versículo 14. Pergunta 18. Qual profeta fez chifres de ferro com o fim de reforçar sua mensagem? Alternativa A. Micaías. Alternativa B. Zedequias. Alternativa C. Inlá. Alternativa D. Josafá. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Zedequias. E Zedequias, filho de Kenaná, tinha feito chifres de ferro e declarou, assim diz o Senhor, com estes chifres tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. 1 Reis capítulo 22 versículo 11. Pergunta 19. Jesus advertiu seus discípulos a serem prudentes assim como que animal? Alternativa A. As ovelhas. Alternativa B. Os lobos. Alternativa C. As pombas. Alternativa D. As serpentes. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. As serpentes. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus capítulo 10 versículo 16. Pergunta 20. Qual rei despedaçou e queimou o ídolo de sua mãe? Alternativa A. Asa. Alternativa B. Josias. Alternativa C. Ezequias. Alternativa D. Josafá. Tempo para pensar.
A resposta certa é a letra A. Asa. O rei Asa depôs Maacá, sua mãe, para que não fosse mais rainha, porquanto ela fizera um abominável ídolo para servir de Azera, ao qual Asa derrubou e, despedaçando-o, o queimou junto ao ribeiro de Cedron. 2 Crônicas capítulo 15 versículo 16. Pergunta 21. Noé estava com quantos anos quando Deus enviou o dilúvio sobre a terra? Alternativa A. 120 anos. Alternativa B. 400 anos. Alternativa C. 600 anos. Alternativa D. 700 anos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. 600 anos. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Gênesis capítulo 7 versículo 6. Pergunta 22. Qual desses não era filho de Abraão? Alternativa A. Zinrã. Alternativa B. Nebaiote. Alternativa C. Joksã. Alternativa D. Suá. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Nebaiote. Abraão casou-se com outra mulher, chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Gênesis capítulo 25 versículo 1 e 2. Antes da próxima pergunta, eu gostaria de pedir a sua ajuda para assim que esse vídeo terminar, compartilhe ele, nos seus grupos de WhatsApp com seus amigos e familiares, e os desafie para saber se eles conhecem mais a Bíblia do que você. Fazendo isso, você estará nos ajudando na nossa missão de divulgar a Palavra de Deus. Pergunta 23. Que livro bíblico afirma que a mágoa é melhor do que o riso? Alternativa A. Provérbios. Alternativa B. Salmos. Alternativa C. Jó. Alternativa D. Eclesiastes. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Eclesiastes. Melhor é a mágoa do que o riso, porque a tristeza do rosto torna melhor o coração. Eclesiastes capítulo 7 versículo 3. Pergunta 24. Complete o versículo. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é. Alternativa A. Carne. Alternativa B. Impuro. Alternativa C. Mau. Alternativa D. Rebelde. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Carne. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Gênesis capítulo 6 versículo 3. Pergunta 25. De acordo com 1 Crônicas, qual foi a mulher que edificou 2 cidades? Alternativa A. Sutela. Alternativa B. Elisama. Alternativa C. Será. Alternativa D. Mica. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Será. Sua filha chamava-se Será, foi ela que fundou Bet-Horon Alto e Bet-Horon Baixo e também os em Será. 1 Crônicas capítulo 7 versículo 24. Quantas perguntas você acertou neste quiz? Conta aqui nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu like, ele é muito importante, assim, você nos ajuda a divulgar esse vídeo e levar a palavra de Deus para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui. Que Deus te abençoe abundantemente, e até o próximo quiz.